Na segunda obra literária, o jornalista e escritor Pena Forte Dias é o nosso convidado deste bloco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, e nós vamos falar sobre a segunda obra do Pena Forte e eu estava olhando, Pena, que o seu livro já começa a aguçar a nossa curiosidade já pelo título. Por que Enquanto as Folhas Caem? Enquanto as folhas caem, a gente remete para a floresta, para a natureza, mas na realidade eu estou falando do tempo que passa. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer era, as folhas caem. E isso é o nosso destino, né? Quer dizer, independente do que você é, de onde você nasceu, em que momento você nasceu, uma hora você será como uma folha. Na trajetória você vai aos poucos, né? Literalmente, esse tempo vai passando. Exatamente, a passagem do tempo, ela mostra como é que acontece. É por isso que no livro tem personagens de idades diferentes e mostrando como é que acontece esse processo. Achei interessante a questão de você fazer essa pequena biografia dos personagens, né, logo no início. Por quê? Isso também, no livro, eu apresentei porque cada personagem tem uma história separada. Sim. E aí eu apresentei cada personagem para chamar a atenção do leitor, que são personagens fortes. Em algum momento eles se encontram. Parecem histórias diferente, que não tem nada a ver uma com a outra. Em algum momento esses personagens se encontram, e aí entra a questão do destino, e tem o confronto entre eles, a história de cada um, o passado de cada um interferindo no presente. Ou seja, tudo que a gente é hoje, nós somos uma somatória do que a gente passou, desde a infância, as conquistas, os medos, as vitórias. É o que transformou a gente nesse momento. E essa transformação vai acontecendo. Enquanto isso, as folhas vão caindo, seu tempo vai passando. Sim, o tempo vai passando. Outra coisa também que eu achei interessante, a forma do material de divulgação que você vem trabalhando, acho que há mais de um mês que o lançamento do livro, que foi lançado recentemente, vocês vêm trabalhando de uma forma interessante, colocando pequenos fragmentos. Que fragmentos são aqueles ali? Você coloca o personagem e aí tem uma frase, por exemplo. É um spoiler? A gente pode considerar assim? Olha, primeiro, a estratégia. Eu dei o tratamento ao lançamento do livro como se fosse um filme. Ele tem um tratamento de filme. Você vê que até o cartaz imita. Verdade. Tem até cartaz o livro. Ele tem uma capa, né, essa capa aqui, mas ele tem um cartaz oficial dele, como se fosse um filme. Então eu fui dando tratamento de filme, precisava de frases fortes. Se você prestar atenção, nos filmes, geralmente é só uma frase, que tem que definir o filme. Sim. Então eu usei frases que definem cada personagem. E aí eu vou apresentando os personagens. E por que eu optei em mostrar os personagens? Porque o meu público é um público simples, é o público de Sidney Sheldon, Agatha Christie. São pessoas que querem ler sem muito compromisso. É uma aventura. Então eu quis facilitar para o público quem são os personagens e o que eles representam na história. Bom, isso também tem a ver com você é um roteirista também, não é? Você acabou de traduzir tudo. Na realidade, o que eu gostaria era de estar fazendo um filme. Como não posso fazer o filme... Agora, né? Eu fiz o livro e eu acabo usando elementos de roteiro. Entendeu? Muito elemento, porque minha formação é roteirista. Eu estou sendo escritor por uma questão assim de falta de oportunidade. Ou falta de... Acho que não aconteceu ainda, entendeu? Não é o momento, assim, talvez, ainda. Aí, tipo assim, você pode dar um passo atrás ou fazer um desvio para chegar lá na frente, né? Então é isso que eu fiz. Eu acho que o livro está sendo muito bom, porque eu estou aprendendo também como fazer, porque o livro é diferente do roteiro. Eu penso muito com imagem, é por isso que você vê tanta imagem no lançamento do livro, porque em vez de ser texto, eu estou colocando imagens. Por causa da minha formação de roteirista. Certo. Apesar de não ter tido nenhum filme até agora, né? E o livro fala exatamente do quê? Qual é o enredo? O enredo. Pois é, uma das frases do livro que eu soltei durante esse evento é você dizer assim, os mistérios, foi o release oficial, os mistérios e perigos da floresta. Então eu mostro o quê? Numa floresta, dependendo da pessoa, da formação da pessoa e da história da pessoa, ela pode ser muito perigosa
E dependendo do olhar da pessoa, ela pode ter muito mistério, ela pode dizer muitas coisas. Então eu boto os mistérios e perigos da floresta. E dentro da história, isso se apresenta de uma forma clara. Os perigos que ela representa e esse trabalho com as plantas de poder e animais de poder, que são armas da floresta, que a própria floresta usa para se defender. Está no livro. Então você usa a questão de sentimentos como, de termos como mistério, poder, né? Todo esse conhecimento, que é uma obra ficcional, mas de onde vem? Vem da sua vivência, né? Todo esse conteúdo que está no livro. Principalmente São de outras da minha leituras, vivência. da sua vivência, de onde vem? Eu fiz questão que as histórias fossem baseadas em fatos reais, em pessoas, em histórias que eu conheço e também na minha própria vivência com as plantas de poder e animais de poder. Eu já tive quatro vezes na floresta amazônica, 2 no estado do Amazonas e duas no estado do Pará e mais ainda uma rápida na Amazônia peruana. E todas essas eu tive experiências com alucinógenos. Então, o que acontece na história, apesar da magia, ela pode ser repetida. As pessoas podem ter essa experiência se elas fizerem a prática que eu coloco no livro. Mas a história não é sobre alucinógeno. Apenas os personagens. Entendi, sim. Isso eu gostaria de falar alucinógeno, mas substâncias psicoativas. Certo. Bom, e o livro? Onde que o leitor, né, que quer ler o livro, quer comprar o livro, aonde que a gente encontra? O livro, você diretamente comigo, ou você pode encontrar, se preferir, pode ir na banca do Jorge, ali do lado do Bradesco, no centro de Palmas, você encontra esse livro. É fácil, é um local de fácil acesso, e quem morar em outra cidade, outro local, pode pedir pelo correio. Bacana. Pena Forte, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa, por ter aceito o nosso convite. Muito interessante a sua obra, vou ler. Não li ainda, mas só pelo material de divulgação realmente aguçou a minha curiosidade. Obrigada, querido. Muito obrigado Boa sorte. também pela oportunidade e que pena que terminou rápido, né? Terminou, né? Estava tão bom. Assim. Mas você pode voltar aqui para a gente falar mais vezes, Vamos tá bom? falar com uma repercussão, né, do livro. Não é? Obrigada. Que pena, o programa terminou, mas no próximo domingo, à 13h, eu te espero na Record News e nas nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.